Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estamos aí ao vivaço. Hoje nós vamos entrar no penúltimo capítulo de Juízes, capítulo 20. Gente, que confusão, né? Porque aqui, se eles tivessem entregado os homens que estruparam aquela concubina, não haveria tanta morte em Israel, porque foi 11 tribos contra uma tribo, a tribo de Benjamim, que aquele fato horrendo, aquele fato horrível aconteceu lá, lá na tribo de Benjamim, né? Então, aqui muito triste mesmo, esse aqui. Nós sabemos que no capítulo 19, os benjamitas, alguns homens da tribo de Benjamim, eles estupraram uma concubina de um levita a noite inteira. E ele cortou essa concubina, que ela morreu de tanto ser estrupada, e ele cortou-a em 12 pedaços e mandou para as tribos. Então aqui, gente, no capítulo 20, houve guerra entre os israelitas e os benjamitas, porque então todos os israelitas de Dan a Berseba, de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes da tribo, os líderes do povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo e de Deus, 400.000 soldados armados, gente. 400.000 soldados armados para lutar contra os benjamitas, porque eles queriam que entregassem. Quem fez isso, eles não quiseram entregar. Poderia ter evitado muitas mortes, né? E aqui os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido em Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então, de violentá-lo, que eles queriam violentá-lo, né? Ele deu uma amenizada na situação. Então, eles violentaram minha concubina a noite inteira e ela morreu. Eu peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei em pedaços para cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército, para poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merece por esse ato tão vergonhoso, tão profano, cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram, uniram como um só homem contra a cidade. As tribos enviaram homens, cada tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem?
Por que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida aí no meio de vocês? O que vocês dizem a respeito disso? Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas, vindos da sua cidade, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os benjamitas, né? Para lutar contra eles. Reuniram-se, eles não quiseram ouvir, só reiterando aqui, eles não quiseram ouvir seus irmãos israelitas, vindos da sua cidade, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os seus próprios irmãos, porque eles eram irmãos, né? Tribos, mas eles eram, todo mundo era parente. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram da sua cidade, além de 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados haviam 700 homens canhotos muito hábeis. Cada um deles podia atirar com a funda, com uma pedra, num fio de cabelo sem errar. Por que não podia errar? Porque eles eram canhotos, e como eles já tinham a pedra especial, né? A pedra lisinha e roliça, então eles tinham tanta habilidade com a funda, né? Que era tipo um bodoque, que eles acertavam até um fio de cabelo de uma pessoa, sem errar. Israel, sem os de benjamita, convocaram 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro lugar. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor. Devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? Porque eles eram parentes, né, gente? Então eles estavam muito tristes. O Senhor respondeu, vocês devem atacar, porque foi algo muito grave mesmo. E aqui o combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. Naquele dia, os israelitas feriram 25 mil e 100 mil benjamitas. Todos armados viram que estavam derrotados. Tudo por causa. Então, meus amados, vamos aí continuar a segunda parte do capítulo 20, o penúltimo capítulo de Juízes, né? Aqui os israelitas, eles perguntaram para Deus aqui no 20, a partir do 23, né? Eles perguntaram a Deus se eles deveriam atacar de novo os irmãos deles, benjamitas, porque já tinha atacado. Aí o Senhor respondeu, vai atacar. Realmente foi uma coisa muito grave, né? Então os israelitas avançaram contra os benjamitas. Os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia, dessa vez contra os benjamitas. Quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, eles derrubaram 18 mil israelitas, todos eles armados à espada. Aí eu aqui de novo. Beijo, Pai do Senhor, querida. Terminar a segunda parte de A Paz do Senhor, minha amada. A segunda parte do capítulo 20 de Juízes, que eu estou terminando aqui, porque não sei se você lembra dessa parte aí, voltando aí, que os benjamitas, eles
estruparam a noite inteira a concubina de um levita. E ela morreu. Aí esse levita foi e dividiu cortou em 12 partes essa mulher dele, essa concubina, e mandou para as tribos. E por causa disso houve guerra. Juízes capítulo 20. E aqueles atacaram, então as outras 11 tribos se levantaram contra os benjamitas, porque eles queriam que eles entregassem quem fez isso, e os benjamitas não queriam. Então, 11 tribos se levantaram contra a tribo de Benjamim. E quando eles enfrentaram, eles perguntaram para Deus se eles podiam fazer isso. E Deus falou, pode atacar, porque foi um pecado muito grave, e eles esconderam as pessoas que fizeram isso. Estruparam aquela concubina a noite inteira até a morte. E Deus falou, não pode atacar. E dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, eles derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados à espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram sacrifícios e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor naqueles dias. Eles consultaram o Senhor. A arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram, vamos sair de novo ou não, para lutar contra nossos irmãos benjamitas, porque estava fazendo muito duro para eles lutar todas as tribos contra os benjamitas, mas eles não entregavam os homens que fizeram aquilo. O Senhor respondeu, eles perguntaram, o Senhor respondeu, vão, pois amanhã eu os entregarei na mão de vocês. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinha feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentar e foram atraídos para longe da cidade e começaram a ferir alguns israelitas, como tinha feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas. Um que vai para Betel e outro que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-los e atraí-los para longe da cidade, para longe das estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posição em Baal, Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste e Gibeá. Então, gente, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá, onde estavam os benjamitas, de onde saiu o estrupo contra a mulher. O combate foi tão duro, mas tão duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel naquele dia. Os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinha preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá
espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles. E disseram: nós os derrotaremos com a primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles e os homens de Benjamim ficaram apavorados, e pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Estavam com muita autoconfiança, né? Assim fugiram da presença dos seus irmãos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali, cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, ao lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Quanta morte, né? Porque eles não quiseram entregar os homens que haviam estuprado a concubina. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram. Todos eles, todos os soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas a cidade à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nela. Incendiaram toda a cidade por onde passaram. Gente, tudo, olha para você ver, Rose, tudo porque eles não quiseram entregar os homens que estruparam a mulher do levita, a concubina. Os homens fizeram a maior covardia e Deus permitiu que eles atacassem a tribo de Benjamim. Então é assim que encerra esse capítulo. Então Deus é um Deus de justiça e Ele permitiu que as 11 tribos fizessem justiça contra a tribo de Benjamim, que quis esconder os estrupadores. E nós sabemos que estupro é crime. E ainda um tanto de homem, não foi só um homem, foram vários homens que ficaram a noite inteira. E a concubina pela manhã estava morta. Então, gente, esse capítulo ele é muito forte, esse capítulo 20. Faça uma releitura dele, deixe o seu like e deixe seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, Rose, de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém? Beijo para você, em nome de Jesus. A paz do Senhor.